Óbvio é tudo aquilo que é fácil de entender, que é incontestável. Mesmo o que é incontestável precisa ser lembrado de vez em quando. Esse vídeo foi feito para lembrar você do óbvio. Isto é um cão. A Itália é um país da Europa. Faz frio no Polo Sul. Michael Jordan é um homem alto. Instituições filantrópicas colaboram no desenvolvimento social. Todas essas afirmações são óbvias, mas uma delas precisa ser melhor entendida, lembrada e preservada. Filantropia vem do grego e significa amor à humanidade. A melhor maneira de valorizar o ser humano é assegurar o seu direito à educação, saúde e assistência social. E é isso que as instituições filantrópicas fazem em parceria com o Estado. Por sinal, as primeiras escolas e o primeiro hospital do Brasil, a Santa Casa de Santos, foram fundados por instituições filantrópicas. Elas foram pioneiras na formulação e execução das políticas públicas desde o descobrimento. Até hoje, as instituições colaboram ativamente com o Estado e são fundamentais para o atendimento da população no ensino, nos hospitais e entidades de assistência. Certamente você ou alguém da sua família já foi beneficiário de uma filantrópica, mesmo sem saber disso. Em reconhecimento, a Constituição criou imunidade tributária, viabilizando a continuidade das instituições. Óbvio e justo, certo? Infelizmente, não para todos. A incompreensão sobre o papel da filantropia levantou questionamentos e trouxe inseguranças jurídicas. Com a atuação descentralizada, ninguém representava as filantrópicas no governo. Eis que em 2013 surge o FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, formado por mantenedoras de instituições filantrópicas da educação, saúde e assistência social. O FONIF existe para que o óbvio não fique oculto. O FONIF existe para preservar a dignidade dos brasileiros. O FONIF existe para lembrar você que todo cidadão deve ter acesso às políticas públicas e ser bem cuidado. Agora, quem precisa cuidar do FONIF é você, entendendo o assunto, apoiando a causa e juntando suas forças. Venha se juntar ao FONIF para cuidar do que é óbvio. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Universidade Corporativa do FONIF. É uma ação do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas que tem o objetivo principal de compartilhar conhecimentos, né? Em breve, nós vamos lançar um curso inédito na área de governança corporativa, em parceria com o Senesp, BGC e com apoio da Mesa. Então, isso vai ser no começo do ano. Então, neste webinar, nós acreditamos que em até 90 minutos, 1h30, nós devemos estar concluindo. Vocês vão ver que passa muito rápido, porque hoje nós temos aqui duas pessoas do mais alto nível na área de psiquiatria e psicologia. Por quê? Porque nós vivemos momentos bastante estranhos. Eu sinto as pessoas mais superficiais, né? Essa falta do contato humano, do abraço e tudo, né? E nossa sociedade veio de uma evolução rápida em tecnologia, uma série de coisas, e, de repente, se defrontou com a pandemia e tudo mudou, né? Pessoas que vivem em apartamentos com crianças pequenas, né? E esses dramas que são invisíveis. Nós temos a pandemia com grandes danos à nossa sociedade, nós temos danos maiores na economia e nós temos danos invisíveis na vida das pessoas. Então, esse webinar tem como objetivo de compartilhar um pouco esse conhecimento e, sinceramente, ajudar algumas pessoas ou ajudar a todos em conhecer melhor como identificar e como trabalhar esses assuntos, né? Nós temos aqui, eu tenho uma certa liberdade com a pós-doutora Karina, né? Eu conheço ela
de pequena, sou muito amigo do pai dela, do Mário Fukumitsu, né? E posso dizer a vocês que é a maior autoridade em eu vou ter dificuldade em falar, né? Suicidologia, né? Que é um tema um pouco místico, né? Mítico. As pessoas evitam de falar sobre esse assunto. E antes de apresentar a Karina, eu já vou apresentar a Karina e o Miguel, e logo a seguir eu vou fazer uma colocação exatamente nessa direção. A doutora Karina, ela é psicóloga, psicoterapeuta, psicopedagoga, suicidologista, pós-doutora em psicologia e coordenadora do pós-graduação em suicidologia da Universidade aqui acho que é do São Caetano do Sul, não é isso? Depois você confirma. São Caetano do Sul. Pronto. E o doutor Miguel Boarati é médico psiquiatra da infância e da adolescência, colaborador do programa de transformação, de transtornos afetivos da infância do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, vocês veem, são pessoas muito qualificadas, e eu diria para o doutor Miguel, você ser especialista nesses transtornos de criança e adolescente, que já é um desafio, imagine quando está com problemas de transtorno, né? Então, eu quero começar com a Karina, doutora, eu vou chamar vocês de Karina e de Miguel. É o seguinte, meu filho, no outro dia, me contou que teve um problema de suicídio lá no prédio, né? Até falou que foram 2, né? Aí ele falou, pai, lá em Barcelona, porque ele morou um tempo em Barcelona, os jornalistas não publicam essas coisas, né? E aqui no Brasil também deve ter o mesmo protocolo, né? Então, ninguém noticia esse tipo de coisa, né? Então, doutora Karina, eu queria começar com esse assunto. Isso é certo, é verdade ou mentira? Ajuda ou não ajuda? Como é que trabalhar esse tipo de assunto? Em seguida, Karina, eu acho que você tem bastante assunto, temas, você pode discutir direto com o Miguel. Eu só vou interromper vocês quando começarmos a receber as perguntas e um pouquinho antes do final. Tudo bem? Perfeito. Então, com a palavra, Karina. Primeiro, doutor Custódio querido, eu quero te agradecer pela grande oportunidade de estar aqui com a FUNIF. É um grande privilégio. Quero agradecer a Suli, o Carlos e toda a equipe que faz com que nós estejamos aqui juntos, congregados. Gosto muito do que foi colocado no vídeo, antes de responder a tua pergunta. Gostei bastante que no vídeo fala assim, o óbvio é tudo o que é fácil de entender. E aí, então, eu tenho um complemento. Mas a coisa mais difícil da gente ver é o óbvio. E o óbvio é o que nós estamos fazendo em prol ao sofrimento existencial, a toda aquela situação que nos faz realmente ficar paralisado, com muitas inseguranças, incertezas e uma certa ansiedade. Então, isso tem a ver com essa tua questão, Custódio, que você falou, é certo ou errado a gente publicar e que muitas vezes a gente tem um certo pensamento, e isso aconteceu bastante no jornalismo e tem mudado. Tem mudado porque, pelo menos nesses últimos anos, a gente tem tido várias situações em que a gente fala, sim, sobre a temática do suicídio, do luto por suicídio, mas tudo depende da maneira como se fala. Isso quer dizer que o problema não é falar sobre o suicídio, mas sim a maneira como a gente fala. Então, deve-se evitar uma forma sensacionalista, culpabilizante, deve-se evitar a gente mostrar fotos de pessoas que efetivaram o suicídio, tiveram a morte consumada. Deve-se evitar muito a ideia da gente divulgar os métodos letais. Isso quer dizer tudo. Existe um trabalho psicoeducativo que eu faço muito lá na pós-graduação em suicidologia, que é uma das minhas maiores preocupações. A gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre prevenção aos processos autodestrutivos, que quem de nós não se autodestrói? Não é verdade, Custódio? Assim, todos nós, e o que é um processo autodestrutivo?
é aquele que a gente redireciona a energia contra a gente. Aí você fala, isso é óbvio, Karina, falar, mas é óbvio a gente poder falar, isso é o que eu faço para mim. Isso é o que eu faço, muitas vezes, na inabilidade de lidar com aquela situação que me provoca sofrimento, eu invisto contra mim, e é uma maneira de eu sentir que eu tenho um certo autocontrole. E é então por isso eu acho tão necessário a gente falar sobre os processos autodestrutivos, porque essa live, principalmente, ela tem um objetivo, assim como vocês têm feito o webinar, muitas situações em que a gente precisa falar, porque muitas vezes a informação é a melhor forma de prevenção. É a melhor forma da gente desmistificar alguns pensamentos que são prejudiciais. Por exemplo, se a gente fala assim que a pessoa que se matou era um covarde, era um corajoso, era, né, aquele que tenta se matar, é uma pessoa que só está querendo chamar a atenção, isso tudo é julgamento. E julgamento não ajuda ninguém, principalmente quando está em carne viva, quando está sangrando. O que ajuda, então, afinal, nessas condições, quando a gente lida com processos autodestrutivos? O acolhimento. E eu tenho uma frase que eu falo, que o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Muitas vezes, Custódio, o nosso trabalho, e assim, uma das minhas batalhas em relação à prevenção do suicídio e à pós-venção, que são todas as ações que se fazem em relação ao luto por suicídio, porque o impacto por suicídio é enorme, devastador na vida de muitos. Isso quer dizer que todas as vezes que a gente fala sobre este assunto, e aí, repito, o problema não é falar, mas o como falar. Se a gente leva informação, se a gente leva propostas de encaminhamento, se a gente fala sobre a necessidade de acolhimento, esse é um tipo de material que deve ser trazido à tona, como vocês estão trazendo, e que eu agradeço muito a grande oportunidade de estar aqui. E mais ainda, né, a oportunidade de compartilhar este webinar com meu amigo e uma pessoa que eu admiro demais, que é o Miguel, Dr. Miguel Boratti. Obrigado, Karina. Você sabe que o afeto é mútuo, não só o afeto pessoal, como também o afeto profissional. E é interessante aquilo que você falou em relação ao suicídio, em relação à autodestrutividade, o falar sobre o assunto. Um ponto que é importante é a dificuldade que os profissionais, tanto da saúde mental, inclusive, da educação, os pais, todas as pessoas têm dificuldade em falar sobre esse tema, com medo justamente de induzir. E com isso, aquilo fica crescendo num espaço interno do indivíduo que acaba tentando ou acaba concretizando o suicídio, sendo que as pessoas não puderam nem ter tempo de trazer à tona e de trabalhar aquilo. É interessante que eu vejo muitos profissionais da saúde com receio de perguntar para o paciente que está com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de dificuldade. Como eu sou psiquiatra infantil, eu trabalho com crianças, com professores, com pais, sempre em tempos diferentes, né? Não ao mesmo tempo, no mesmo setting, mas o que eu percebo é que toda vez que o pai percebe que o filho está falando em se matar, é quando ele quebra todo o preconceito que ele tem de levar o filho para o atendimento psiquiátrico. Quando, na verdade, aquele momento em que a criança verbalizou aquilo, é um momento que talvez ela já não esteja mais suportando. Então, muitas vezes a gente pega o caso numa situação muito grave, a partir de uma tentativa, a partir de uma efetivação, infelizmente, né, com um resultado fatal. Então, a gente tem que falar sobre o assunto, mas como a Karina pontuou, é preciso falar de uma forma cuidadosa. A mesma coisa quando a gente fala de abuso sexual. A gente não deve falar de uma forma escrachada, desrespeitosa. A ideação suicida, ela aparece dentro de vários contextos. Não existe uma única causa que leva um indivíduo a tentar suicídio ou a buscar essa forma, né? Ele pode estar doente, ele pode precisar, inclusive, do tratamento medicamentoso, mas a maioria das vezes começa com dificuldades na esfera social, das relações, da autoimagem. Por que está aumentando tanto o número de suicídio em adolescente?
A adolescência, por si só, é um período muito crítico na vida do indivíduo, onde a gente tem força para fazer, mas não tem um total controle. A gente é imediatista, a gente procura resolver coisas para ontem, né? E a gente precisa de muito apoio. E é um momento em que as crianças deixaram de ser crianças, elas perderam aquele corpo, aquela inocência infantil, ela começa a ser criticada, muitas vezes por ser instável, por desejar coisas que os pais não querem, né? Um ponto que tem sido bastante frequente, que eu tenho visto com bastante frequência na clínica, é a questão da sexualidade, que é um ponto importante que precisa ser debatido. A prática sexual começa na adolescência, a orientação sexual se define na adolescência, questões de gênero se definem, tem as drogas, né? Tem as instabilidades e as incertezas profissionais. A gente está vivendo um momento crítico da pandemia, onde a escola se fechou, né? Nós não temos mais o contato social e as crianças e os adolescentes, principalmente, começam a perder aquilo que às vezes era o que amparava, que ancorava, que era a relação com o amigo, né? Então, eu acho que é importante a gente quebrar esse paradigma de não falar sobre o assunto vai induzir. Não, falar sobre o assunto, mas de uma forma cuidadosa, atenta, olho no olho, né? Quando o filho... porque às vezes o pai está com tanto medo de falar sobre esse assunto, ou às vezes um profissional, quando está entrevistando um adolescente, uma criança com comportamentos autodestrutivos, como, por exemplo, machucar-se, cortar-se, não necessariamente vai levar ao suicídio, à automutilação, mas é um sinal de alerta, ele teme falando e induzindo. Não, se ele já tem a ideia já está lá plantada, ela precisa abrir um espaço para, inclusive, ele poder pensar em outras formas, né, Karina? Eu acho que é isso que é importante a gente reforçar para que as pessoas não tenham medo, mas que elas aprendam a forma de como falar sobre esse tema. Eu acho isso que você está trazendo, Miguel, é formidável, porque assim a gente faz um trabalho e um convite para que todos nós que tenhamos acesso àquele que se encontra em sofrimento existencial, para que a gente possa abrir para diálogos. E abrir para diálogos, principalmente quando a gente ouve esse tipo de fala, eu quero me matar, né? Você pode perguntar para essa pessoa, né? Porque você não vai acionar este sofrimento e essa ideia. Se a pessoa já te falou e já verbalizou, isso já está dentro dela. Isso que é importante também a gente está trazendo. E a gente pode perguntar o que supostamente a sua morte resolveria. Por quê? O que eu estou trazendo com esta intervenção é porque muitas pessoas têm uma ideia de que, às vezes, a morte vai ser aquela que vai conseguir livrar, né, o sofrimento. É aquela que vai fazer com que a gente não sofra mais. E quando a gente fala isso, a gente tem uma característica que precisamos considerar no comportamento suicida, que é apontado pela Organização Mundial da Saúde, que traz a ambivalência. A ambivalência acontece porque muitas vezes a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Logo, quando a gente faz essa intervenção, esta pergunta, o que supostamente a sua morte resolveria, a gente quer estar entendendo não a morte em si, não o suicídio, mas este problema, este sofrimento que está fazendo com que a pessoa, né, antecipe a morte dela, porque, convenhamos, todos morreremos. Isso não é praga, isso é condição existencial. Aquele que nasceu morrerá como condição existencial. Todos nós somos finitos. Porém, quando a gente se dá conta da nossa própria finitude, é aí que a gente pode perceber o valor da vida. Isso quer dizer que a valorização da vida acontece muitas vezes quando a gente começa a entender que a gente não vai ficar aqui eternamente. Daqui a gente não leva nada. Daqui, o que a gente vai levar são as nossas relações. E aí você trouxe um ponto que eu achei muito bacana, Miguel, que você fala, é uma situação difícil de falar, principalmente porque a morada desta dificuldade se encontra na esfera social, relacional, e muitas vezes das desarmonias relacionais. Lembra que eu trouxe para vocês, né, a minha forma de compreender processos autodestrutivos?
que na inabilidade de eu lidar com aquela situação que me machuca, que me provoca sofrimento, eu invisto, eu direciono esta energia que eu poderia colocar lá fora, principalmente para esta pessoa, para essa situação que provoca sofrimento, eu coloco para mim. Isso é o que nós chamamos de processos autodestrutivos, ou seja, aquilo que é para destruir aquilo que provoca sofrimento é redirecionado contra mim. E aí, o que então a gente precisa trabalhar nesta compreensão? Ajudar as pessoas a se fortalecerem, primeiro, para criarem uma certa proteção, e eu acredito muito que a morada dessa proteção se encontra quando a gente ajuda as pessoas a se comunicarem de uma forma mais compreensiva, sem ser se autodestruindo. Ou seja, quando eu falo e ajudo as pessoas que eu tenho acompanhado, que tentaram ou tentam o suicídio, ou que pensam na morte como possibilidade, eu costumo fazer um trabalho de fortalecimento para ajudar a pessoa a comunicar que aqui não. Eu não quero mais esse tipo de relação. Eu não autorizo mais ser machucada nesta situação. Isso é tóxico para mim. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem trabalhado muito na saúde mental, porque as nossas fronteiras, principalmente durante a pandemia, foram escancaradamente perdidas. A gente não tem mais essa fronteira, por isso que houve muitas vezes, e o Custódio trouxe, que a gente precisou se haver com as nossas relações dentro de casa. E aí a gente pode compreender o motivo pelo qual houve um aumento da violência doméstica. Porque muitas vezes nós fomos obrigados, durante essa pandemia, a lidar com a gente, fomos convidados e convocados, primeiro, para cuidar da nossa saúde física, da nossa preservação existencial e também emocional. Então, não tem sido uma fase fácil durante esta crise pandêmica, e quando eu chamo de crise, eu estou trazendo todo um momento em que a gente realmente tem muitas dúvidas e incertezas e que é propício para os processos autodestrutivos. Por quê? Na inabilidade de eu lidar com a situação conhecida como outrora eu lidava, quando nós, seres humanos, estamos enfrentando realmente um certo desamparo do conhecido, uma certa incerteza de sermos lançados para situações que a gente nunca imaginou. A gente sai, Olha, esses dias eu fui participar da gravação da formatura do meu filho. Olha que surreal! Gravação da formatura que vai ser passada. Por quê? Porque hoje em dia nem as celebrações podem ser ritualizadas da maneira como nós conhecíamos. Isso quer dizer que nós realmente fomos lançados, e sempre na vida, a gente é lançado em situações que nos trazem muita insegurança, não é, Miguel? A gente fica assim, falando, o que eu preciso fazer? Mas se a gente soubesse, todo mundo ia ter realmente direções e um mapinha, né? Qual é o mapa, né? Eu acho que o que é interessante desse momento, porque a gente vem acompanhando há bastante tempo, né, Karina? O aumento das situações, a gente cuida de pessoas há muitos anos e a gente está vendo que as pessoas estão adoecendo em níveis diferentes, mas o que a pandemia trouxe de especial foi a mudança abrupta, sem um planejamento, sem licença, aonde você não tem certeza de nada. A gente está vivendo não só uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, mas a gente está tendo uma oportunidade que é ímpar, que é de estarmos juntos com as pessoas e de estarmos juntos conosco. E eu costumo dizer que, às vezes, o que a gente encontra não é coisa muito boa. Por quê? Porque a gente se acostumou tanto tempo a ficar fora de nós e fora das pessoas, que a hora que a gente chega, a gente percebe que a gente estava afastado dos amigos, dos pais, dos irmãos, da família e principalmente de nós mesmos. A gente deixou coisas de serem cuidadas, a gente não está cuidando adequadamente. E quando a gente fala nós estamos falando dos adultos que coordenam as famílias, os grupos, né, os grupos familiares, os grupos maiores, as crianças. Por que as crianças e os adolescentes estão sofrendo mais, teoricamente,
do que os adultos, porque eles não têm como mudar a situação, eles vivem de uma forma imediata. E uma outra população que está sofrendo bastante com esse momento são os idosos, porque para ele, cada dia que ele deixa de viver é um dia menos, estar próximo de uma morte real. Então, a gente também está vendo um aumento de suicídio em idosos, né, associado a problemas próprios da idade, mas também a essa situação. Um ponto também que eu gostaria de ressaltar, né, Karina, que quando a gente fala de suicídio, a gente tem que ficar muito atento a julgamento. Religiões condenam o suicídio, as culturas, a gente não pode ter isso. Então, assim, o que realmente pode levar um indivíduo para uma tentativa, a partir de um plano que ele já tem, é o julgar. Quando você julga e condena, você não está ajudando aquela pessoa. Eu gosto muito de uma frase que você usa, que é aquela, não, você vai fazer aquela besteira, que é uma das coisas que eu sempre pontuo para os pais, não fale desse jeito, porque às vezes é como ele está tentando comunicar um sentimento que ele não sabe falar, que ele não tem, é como se tivesse uma batata quente na mão que ele não sabe o que fazer. Tente ser afetivo, empático. É que o problema é que quem está do outro lado muitas vezes fica com medo. Por quê? Porque também tem isso dentro. Porque dentro de nós, a gente tem momentos que a gente tem vontade de desistir de tudo, desistir do emprego, desistir do casamento. E quem não teve vontade de falar, eu não quero mais essa vida. Mas é justamente isso, eu não quero mais essa vida, muitas vezes para algumas pessoas vai ser a vida toda, né? E é pensar que a morte é definitiva, né? É difícil para a gente estimular alguém que está em sofrimento, olha, mas tem outras coisas boas, mas ele não está vendo. Então, quando você fala, tem coisas boas, não sei o quê, você joga ele mais para baixo ainda, né? Miguel, eu queria tomar liberdade aqui. É o seguinte, eu até nem estava preparado para isso, né? Mas veio uma pergunta aqui que é muito instigante, muito difícil, né? Tem outras, mas eu vou ler essa, né? Ela diz assim, né? Oi, estou com uma faca na mão, mas decidi parar para ouvir antes de morrer. Eu não aguento mais. Isso é muito preocupante. Quero abrir um parêntese também. Antes da pandemia, eu entrevistei um coordenador do CVV, Centro de Valorização da Vida. E o que ele me falou foi uma coisa aterradora. Que pessoas, crianças, adolescentes, idosos, no meio de barulho, de festa, as pessoas dizem que se sentem terrivelmente sós. Então, há uma doença na nossa sociedade mais forte, clamando por ajuda, nesse momento de pandemia. Então, eu queria, em questões práticas, né, eu acho que até serve como exemplo esse caso dessa jovem senhora, né, que eu não vou dizer o nome, mas que está em sofrimento absoluto, não é? Bom, primeiro de tudo, né, eu acho que ela precisa aceitar a ajuda que existe. Ela tem e precisa e ela merece. Olhar para isso como assim, o que você está sentindo não te faz menor. Você é tão importante para muita gente, mas você é importante para a humanidade. Eu gosto da frase dos sinos também dobram. Cada um de nós tem uma importância. Cada um que se perde, que a gente deixa de conseguir cuidar, é uma perda para nós. Então, busca ajuda. Você precisa estar com alguém nesse momento. Se você parou o que você estava fazendo para ouvir, é porque existe uma parte em você que quer sair disso e que precisa da ajuda. Não se sinta menos, não se sinta como se você fosse culpada pelo que você está sentindo. São muitos os fatores envolvidos. Outra coisa, né? Primeiro, Custódio, eu te agradeço por não expor o nome dessa moça. E a gente já está fazendo um trabalho, né, de acolhimento, porque quando você não expõe, você tem este cuidado. E aí, então, eu peço você que está nos ouvindo e que está com uma faca na mão e que parou para nos ouvir, vamos parar para pensar, se você parou para estar conosco, essa realmente talvez seja uma oportunidade que você nos dá para você parar para pensar sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu tenho certeza do quanto que muitas vezes você já enfrentou dores, e eu não estou falando dores maiores nem piores, né? Mas dores que você já conseguiu superar. Então, primeiro, eu te agradeço por poder
olhar para a gente, escutar a gente e se dar, né, uma oportunidade para repensar. Se você acabar com a tua vida, os teus problemas certamente acabarão, mas você não vai ter chances de retomar e ressignificar alguns problemas que eles devem ser menores do que a sua vida e a tua existência. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui, se você se acolher, e acolhimento significa se você se der colo, o suficiente para, como o Miguel acabou de falar, quando você se autoriza a sofrer, a chorar, a ficar com raiva, com tristeza, você pode, inclusive, considerar que a sua vida é importante. E você sabe que se você parou aqui para nos escutar, é sinal que existe uma luz no meio do caminho, porque está no meio do caminho, que não vai ser a morte. A morte chegará para todos nós, mas eu te agradeço pela oportunidade que você está nos dando de estar ouvindo a gente. E que a gente possa ser instrumento não para te convencer a continuar viva, porque quando a gente faz isso, a gente tira a pessoa desse sofrimento. Eu gosto muito da frase do Caetano que fala só, né, a gente sabe a dor e a delícia de ser quem a gente é. Você sabe sobre a sua dor, não é por isso, não é por acaso que você fala, eu estava com uma faca na mão e parei. Então você sabe da sua dor, mais do que ninguém. Mas também você sabe ou já soube da delícia de ser quem você é. Então, por favor, se dê uma chance. Quem sou eu para tentar te convencer a não se matar? Não sou ninguém. Por mais que eu tenha estudado, né, durante anos da minha vida, eu não conheço a tua dor, mas eu posso te falar, o sofrimento ele passa quando a gente encara, quando a gente aprende a lidar com as nossas adversidades. E aí eu me lembro de uma frase que é cultura facebookiana, tá? Mas eu acho que vale a pena. Muitas vezes, quando você está cansado e pensando em desistir, não desista, mas procure outras formas de você descansar. Então, nos ajude, né, a procurar outras formas, porque muitas vezes, quando a gente é impactado por várias dores, a gente fica em carne viva e a gente acha que talvez a solução é alguma coisa que já vai acontecer conosco. Nós morreremos. Então, minha querida, peço para que realmente você possa repensar, deixe essa faca, a morte vai chegar para todos nós, tá? Mas, assim, quero que realmente você se dê colo nos teus sentimentos. E eu também costumo falar que quando a gente tem vontade de chorar, chora, se não vira dor de barriga ou dor de cabeça. Então, se acolha na sua dor e receba o meu amor. Mas a gente, desculpe, não era a hora das perguntas, mas me impressionou. Na verdade, nós estamos tendo uma situação prática do que milhares e milhões de pessoas estão enfrentando ou que preventivamente percebem que podem enfrentar, né? Eu tenho outras perguntas, eu vou deixar vocês discorrer um pouco mais ou como vocês quiserem, eu posso começar a fazer algumas perguntas. Aí o Miguel e a Karina que sabem que se vocês quiserem concluir um pouco das considerações. Miguel, você quer trazer um pouquinho mais? Aí acho que Custódio pode trazer, né? Também a pergunta. Eu acho que você colocou bem, né, Karina? Porque não importa o que levou, a dor ela é nossa e a gente precisa ter carinho pelo que a gente sente. Uma das coisas que a gente está aprendendo a duras penas com a pandemia e nos últimos tempos é que nós não somos de aço, né? Nós somos de carne e osso e a gente sente, a gente sofre. Eu gosto muito daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o personagem principal se mata no final, onde ele não via saída. Era um jovem que queria muito ser ator, o pai queria que ele fosse médico, né? E ali teve toda uma dor que aquela família vai sentir, que desagregou o professor. Quem não assistiu, assista, é um filme clássico. E eu lembro que algumas pessoas davam uma certa enobrecida na situação. Aquele rapaz poderia ser médico e depois virar ator, o personagem, né? E ele não pôde, ele impediu o sonho. E ele tinha um sonho, ele era um menino muito sensível, um personagem que descreve muito como que as pessoas estão no momento de sofrimento extremo. Todos nós somos iguais.
na hora de nascer, na hora de morrer, na hora de sofrer. Então, acolha a si mesmo. Eu acho que esse é o ponto principal, saber que a gente pode chorar, não importa que você tenha que ser forte diante dos seus subalternos, dos filhos. Eu vejo muitos pais desabando na frente, assim, escondidos dos filhos, pelo sofrimento que eles veem os filhos passando. Então, aceita a sua dor como parte da sua humanidade. Eu acho que o que você está trazendo realmente assim, primeiro, a gente não é polvo, né? Polvo tem várias, né? Vários tentáculos. A gente tem 2 braços, 2 pernas, né? A gente tem condições, mas assim, muitas vezes a gente está virando malabarista. E você pontuou uma coisa muito bacana, né? Porque aí que desemboca a ansiedade da gente dar conta de tudo. Primeiro, é muita exigência para a gente, para pouco humano. Muitas vezes, assim, quando eu estou atribulada, e muitas vezes, assim, eu nunca trabalhei tanto como eu já trabalhei na minha vida inteira, né? Nessa ideia de fazer vários atendimentos, cuidar dos adoecimentos, cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar daqueles que nós amamos. Quer dizer, é muita coisa para a gente gerenciar. Isso é realmente um perfeito gerenciamento de crises. E eu acho que é importante a gente ter uma certa generosidade para com a nossa limitação, para com as nossas dificuldades, porque eu acho que um dos grandes desafios, e você traz o não julgamento como um ponto importante para a gente estar trazendo, a gente não tem direito a julgar ninguém, principalmente sofrimento, porque o sofrimento, ele não pode ser adjetivado. E muitas vezes o que mais a gente tem feito é colocar adjetivos no sofrimento, é colocar ideias pré-concebidas que, se a gente não dá conta, principalmente agora, que a gente já está dando muito com desconhecimento, né? A gente acaba pesando um pouco. E muito, na verdade, né? A gente começa a colocar pesos nos ombros, né, desnecessários, minha gente. Então, assim, o que eu queria convidar todos vocês é assim, deixa aquilo que está sendo tóxico para fora, não coloca para dentro. E volto ao que essa moça traz, não coloque, não investe, por favor, o tóxico em você. É uma parte que está te fazendo sofrer e que você pode entender que existem outras alternativas. E aí, então, eu me lembrei de uma frase do Schneidman, que é o autor base dos meus estudos, e ele traz o seguinte: muitas vezes, quando sofremos, somos obrigados a lutar para lidar com as situações, ou lidar com as situações para continuar lutando pela vida. Eu acho esse trocadilho que ele traz, né, entre lidar com a vida e lutar para a vida e na vida, e lutar na vida para lidar com as adversidades, lindas, porque a gente não sabe o que chegou primeiro, se é a nossa luta ou a nossa capacidade da gente lidar com as nossas adversidades, né? E eu acho que somos aquilo que nós fazemos realmente com aquilo que provoca sofrimento. Custódio. Karina, eu também subjaz sobre esse webinar, porque nossas instituições filantrópicas, elas são de educação, são de saúde, e está dando eco aí. Está dando duplicidade. Está dando duplicidade. Acho que melhorou. Então, nós trabalhamos, são várias instituições, né, cujo objetivo principal é salvar pessoas, resgatar pessoas, educar pessoas. E a gente vê na área da saúde, desde desde março, esses heróis, enfermeiras, médicos, atendentes, pessoal administrativo, se desdobrando, correndo risco de ser contaminado, de levar a doença para a sua casa, né? A gente vê os professores, né, se envolvendo com ensino à distância, né, educação remota, que nunca se pensou nisso, com o estresse dos pais, dos alunos, uma sobrecarga enorme, né? Instituições filantrópicas de atendimento das pessoas de idade, que são mais pessoas num momento difícil. Então, esse é um dos objetivos, né?
é uma verdade, às vezes é um paradigma, a gente fica... Então, mas é uma verdade, a nossa população precisa de ter esse debate, essa conversa, porque, de formas diferentes, professores, profissionais de saúde, famílias, e queria só concluir com o seguinte, você imagina, a pessoa chega na casa dela, tem uma criança pequena, 2 ou 3 ou 4 crianças, que aquela energia total, a mãe vai atender o telefone, o filho quer falar, quer participar de um home office, não consegue porque o filho quer falar, não pode sair lá fora. Então, esse momento eu vejo como uma situação muito perigosa, porque está sendo perigosa para aqueles que ajudam os outros, tá certo? E eu queria também, só para pegar o gancho, não ficar muita pergunta, né? Tem uma pergunta aqui que pedem para vocês falarem sobre a Lei 13.819, de 26 de abril de 2019, que fala a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O que vocês podem falar sobre isso? Eu, como não mencionei o primeiro nome, em respeito à primeira pessoa, eu não vou dizer nome de ninguém, tá bom? Certo? Então, a pergunta é essa aí. Eu acho que o que você está fazendo também é uma forma da gente trabalhar, né? Não privilegiar ninguém, né? Porque e também não expor ninguém. Eu acho que essa tua conduta é muito assertiva. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente percebe que muitos profissionais, independentemente da profissão, eles foram guerreiros. Né? Principalmente aqueles que se encontravam na linha de frente. Eles mereceram nossos aplausos, merecem e merecerão. Porque eles também, e muitos dos meus amigos, colegas da área da saúde, eles tiveram, principalmente os que estavam na linha de frente, né, cuidando, levando. Quantas vezes eu ouvi, né, pessoas em grande sofrimento, com muito medo também de serem vetores, de levarem a doença, o vírus para dentro de casa. E essas pessoas que ficavam o dia inteiro nos hospitais, né, não podiam abraçar logo de cara os seus familiares. Então, foi um sofrimento e tem sido um sofrimento grande. Né? Então, realmente, assim, eles merecem mesmo, porque a gente passou muito medo, que muitas vezes se tornou pânico pelo desconhecimento. E quando o medo se torna pânico? Quando a gente sente a impotência, o desamparo, quando a gente sente a desesperança, que são características de um comportamento autodestrutivo, principalmente comportamento suicida. Então, quando a gente sente desespero, desamparo e desesperança, né, acoplada, integrada com uma certa impotência que todos nós ainda vivemos e que, obrigados a ficar na linha de frente, olha, gente, olha que batalhadores que todos foram, né? Olha que guerreiros que nós somos. E eu não estou falando só agora, né, as pessoas da saúde. As pessoas da educação, que eu sempre puxo, né, uma palhinha, porque eu sou da educação, eu sou psicopedagoga, né? O meu doutorado e pós-doc foi feito na área de escolar e do desenvolvimento humano. Sempre gostei da ideia da educação. Nós tivemos de nos inovar. Surreal tudo que a gente tem vivido. É como se eu falasse um título que foi trazido pela Paula Calbianco, do Momento Cast. Ela tem um episódio que ela traz que, na verdade, a gente não pode chamar essa fase de novo normal. Porque se a gente falar normal, o que era padrão? Normal significa padrão. Mas ela traz um título que eu achei incrível, Novo Real. Nós estamos vivendo uma nova realidade da qual desconhecíamos, como você falou, Custódio. Realmente a gente teve que colocar vários ajustamentos criativos e olha só, boa nova, olha como somos guerreiros, porque estamos todos aqui inovando, inclusive fazendo a oportunidade que eu estou tendo de ter você aqui pertinho de mim, embora, né, distante na realidade, fisicamente, mas pertinho de te rever, de conversar,
né, de se agregar. Então, assim, foram ganhos também que nós tivemos, não foram só perdas, foram inovações e descobertas que nos trazem a oportunidade e a credencial de falar, puxa vida, a gente já venceu muitas fases das quais a gente falava, o que é isso que está acontecendo? Que eu não posso sair de casa, posso sair, o que eu posso fazer? Tem que passar álcool gel, tem que tomar banho antes de abraçar, não pode abraçar. Gente, é uma nova realidade que deixa a gente extremamente assim, sem chão, desamparado. As pessoas falam assim, Karina, eu estou tão ansiosa, e eu costumo falar, estranho seria se você não estivesse, porque eu também estou. Isso quer dizer, a gente tem que encarar essa situação como uma situação de uma nova realidade, né? Mas que é tangível de ser ultrapassada, né? Tangível de que a gente vai vencer como a gente está lidando com toda a situação. Tá? Falando um pouco da pergunta também, né, Custódio, essa lei foi promulgada no ano passado, nessa data que foi dita, é porque não existia nada que estivesse sistematizando o atendimento ao paciente, porque na psiquiatria, tentativa e ideação suicida é considerada uma emergência médica. A gente não fala assim, olha, ele está pensando em se matar, volta semana que vem que a gente... Não. O indivíduo que está com ideação suicida ou que tentou suicídio, ele tem que ser atendido naquele momento para-se tudo. É uma das principais urgências médicas dentro da psiquiatria, que é minha área de atuação, e não é uma coisa setorizada, né? Ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer clínica. Então, eu estou de plantão num determinado serviço, eu vou avaliar paciente na ortopedia, na clínica médica, na clínica cirúrgica. Então, precisaria ter uma sistematização. É a primeira vez que se traz uma lei para cuidar do paciente do suicídio. Eu acho que a Karina tem uma experiência vastíssima em falar sobre como que o paciente que tenta suicídio é maltratado, da entrada do hospital até o momento que ele recebe alta, como se a tentativa de suicídio fosse uma bobagem. As pessoas que estão no pronto-socorro querem viver e essa pessoa quer morrer, né? Aí é o julgamento entrando. Então, precisaria haver uma lei que tratasse, assim como trata assim, o paciente ortopédico, o paciente obstétrico, o paciente oncológico, o paciente está adoecido. O que ele tem, só uma avaliação médica vai definir o diagnóstico, mas ele está em sofrimento extremo e ele precisa ser atendido com prioridade. Então, essa lei teve essa finalidade, ela enfoca muito na saúde mental, porque, obviamente, uma pessoa que está com ideação suicida, ela está com um prejuízo importante do estado emocional sério. Né? Como se você dissesse, o que tem além da morte, né? É uma coisa definitiva. Então, essa lei ela veio para regulamentar toda a assistência médica, jurídica, social, porque e isso é importante, né, na nossa pós, né, Karina, porque não existe um olhar apenas da saúde ou da educação, é um olhar multidisciplinar que envolve toda a sociedade. Falar de suicídio não é falar de uma coisa setorizada, é uma coisa que envolve toda a sociedade, todas as pessoas, todos nós estamos diante disso, né? Então, foi isso que a lei trouxe, né? No sentido de sistematizar o cuidado para esse indivíduo, né? Nesse momento. Eu queria... Oi, Karina. Posso só fazer uma... Eu acho importante o que o Miguel está trazendo de sistematizar, mas eu também provoco, né? E trago uma provocação. Um alerta para nós cidadãos, porque a quem pertence o direito de sofrer? Aos seres humanos, isso quer dizer todos nós cidadãos, correto? E uma das preocupações que eu tive, né, quando esta lei foi, né, aconteceu essa lei, foi que, assim, o Brasil, principalmente, não está preparado para fazer um trabalho de acolhimento. Então, a preocupação maior foi, vai sistematizar. Ótimo que a gente está trazendo o assunto à tona. Mas se essa pessoa que tentou suicídio no âmbito da saúde não receber encaminhamento, nada vai ser feito, só vai ser exposição. E, principalmente, notificações de tentativas de suicídio e autolesões, que é a maneira como a gente tem falado. Hoje em dia, a gente não fala mais de automutilação. A gente utiliza... né, o termo autolesão, porque mutilação significa tirar uma parte tua. Agora, o que a gente está falando é quando as pessoas se cortam. Então, são autolesões.
E aí, todas as autolesões que acontecem no âmbito escolar, elas precisam ser notificadas para o conselho tutelar. A minha grande preocupação, e realmente eu fiquei, né, em cima deste estudo e coloquei no meu livro Sobreviventes Enlutados por Suicídio, que foi o resultado do meu pós-doutorado, que a gente precisava fazer também um trabalho psicoeducativo para os profissionais e para os educadores, porque nada, né, do que você ser obrigado a notificar, mas se você tiver com um pensamento que este aluno está fazendo uma besteira, você imagina que o agravamento deste sofrimento vai ser muito maior. Eu levo lá, que você está tomando cuidado de não colocar nomes, Custódio, né? Nem para a pessoa que falou que estava com uma faca, nem para as outras pessoas. Isso eu acho de um respeito tão grande, de uma generosidade que fala, mas é besteira o que eu estou fazendo. Não, pelo contrário, é isso que devia acontecer com uma linguagem em comum na área da saúde e na área da educação. Porque quando a gente entende que a gente vai notificar sim, mas como é que a gente vai acolher e como é que a gente vai encaminhar esta pessoa em sofrimento? Porque não adianta só você notificar no papel, porque eu cumpri minha missão como escola. Cuidado com isso, gente. A gente tem que se preocupar, e por isso que na pós que o Miguel traz, na pós a gente aceita cidadãos, não especificamente profissionais da saúde somente. Se tiver jornalista, se tiver historiador, se tiver, sabe, assistente social, enfermeiras, esses são os nossos raisers, que a gente chama. São pessoas que colaboram para esse tipo de acolhimento. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Miguel primeiro e depois para a doutora Karina. Sabe por quê? Está chovendo de perguntas aqui, pelo menos, né? Então, para o doutor Miguel, é o seguinte: por que o impacto da quarentena e do isolamento social é pior em crianças e adolescentes? E, em seguida, para a doutora Karina, quando ficamos sabendo que uma criança ou adolescente está se automutilando ou com ideias suicidas? E depois vem a pergunta: precisamos acionar o Conselho Tutelar? Mas como se identifica como uma criança está se automutilando? Então, primeiro o doutor Miguel e depois a doutora Karina. Bom, Custódio, uma coisa importante de salientar é que a infância e a adolescência é um processo de desenvolvimento onde a gente precisa viver várias experiências para nos constituir, né? Então, a criança ela precisa comer, ela precisa brincar, ela precisa se relacionar com o meio para conseguir se constituir e se formar o adulto completo, pleno, lá daqui 10, 15, 20 anos. Acontece que, no momento da pandemia, muitas dessas experiências, a própria Karina citou um exemplo bem interessante, que é do bloqueio, não vai ter a formatura do filho dela, foi gravado, né? Então, uma série de experiências extremamente importantes, fundamentais para esse desenvolvimento emocional, cognitivo, social, se foi bloqueado. E não foi uma coisa curta, não foi assim um mês, como a gente começou a achar. Os adolescentes estavam muito bem no início da pandemia. Eles estavam felizes de não ter que ir para a escola, porque parecia férias. No primeiro momento, eles perceberam que eles não estavam de férias porque não tinha shopping, não tinha parque, não tinha praça, não tinha praia. Era ficar em casa. E isso veio se estendendo. Qualquer pessoa restrita do elemento de ir e vir, do se relacionar, ela vai adoecendo em diferentes níveis. Então, a gente está tendo um alto nível de ansiedade, né, de alteração de sono, alteração do apetite. Então, a infância e a adolescência tem uma questão porque eles perderam parte importante das experiências que são fundamentais. E isso tem um impacto muito importante na vida, no estado emocional desses adolescentes. Tá? E respondendo a pergunta que me foi feita, quando ficamos sabendo que uma criança ela está em autolesão, se autolesionando ou com comportamento suicida. Nada mais do que a gente realmente se aproximar e perceber que essa pessoa está em sofrimento intenso. Sofrimento todos sofremos, óbvio. Mas quando eu falo sofrimento intenso, significa quando essa pessoa tem uma mudança abrupta de comportamento,
Quando, por exemplo, autolesão, que foi também perguntado, quando esta pessoa começa a esconder, né, muitas partes, então utiliza num calorão, utiliza realmente as roupas mais compridas, né, começa a trazer essa ideia de se esconder, porque é diferente. A autolesão, ela tem uma característica que é poder esconder o sofrimento que fica escancarado. Eu costumo falar que a autolesão é uma prisão que eclode na pele. Ou seja, a gente não faz tatuagem com imagens significativas. Então, a autolesão, a meu ver, é uma tatuagem da dor. Porque a pessoa investe aquilo que ela poderia estar colocando lá fora, em termos de proteção, de defesa, de autonomia, realmente de falar, isso eu não quero mais. Mas como ela não fala, ela não faz essa cerquinha de proteção e ela não se comunica naquilo que ela está intoxicada, muitas vezes ela coloca contra ela na pele, que é o órgão mais superficial. Então, é como se a pele pudesse ser lugar, né, que a gente consegue ver essa dor escancarada. Então, é uma tatuagem da dor, né? E eu tenho trabalhado com as pessoas que se autolesionam desta forma, com esta compreensão. Qual é o significado e qual é, né, o que faz com que você tenha esta preferência de marcar na sua pele a sua dor. Me conta um pouquinho o que supostamente é este corte, esta autolesão, supostamente vai resolver para você, do mesmo jeito que eu faço com o comportamento suicida. O comportamento suicida já é mais difícil a gente localizar onde dói, mas a gente precisa ir atrás. Então, como é que a gente fica sabendo? A gente fica sabendo por algumas pistas. Isso não quer dizer que a gente consegue evitar que um suicídio, uma autolesão aconteçam, tá? Mas algumas pistas são elas: baixo rendimento, exagero de ansiedade. Quando eu falo todos nós estamos ansiosos, né? Então, esta ideia da gente ouvir gente falando, nossa, você viu aquela pessoa que se matou? Sabe, os nossos jovens, eles falam, eles comentam, tem alguns heróis para eles, né? E que normalmente são heróis que estão em intenso sofrimento, aumento de drogas e de álcool, né? Procura incessante de religião, se a pessoa não estava acostumada a procurar religião. Então, assim, tudo aquilo que tem a ver com uma busca incessante, desenfreada, quando eu começo a me desfazer daquilo que é importante, sabe? Quando eu começo a pensar que, eu começo a trazer, logo mais vocês não vão se preocupar comigo. Isso quer dizer, isso são dicas para que a gente possa se aproximar dessa pessoa e falar, eu quero conversar com você. Você está trazendo alguma coisa que está diferente. Vai lá. Eu acho que é importante porque tem sinais que as pessoas deixam nas redes sociais. Às vezes eles não comunicam em casa, mas aí tem uma postagem, aí tem uma fala que muito frequentemente os pais trazem relatos de mães de amigos que ficam sabendo de alguma postagem, inclusive que o pai não tem acesso, né? Porque tem redes sociais que os filhos não permitem, mas ele está lá sinalizando. E aí é onde você precisa ser muito cuidadoso, que nem foi perguntado, chama conselho tutelar, qualquer intervenção tem que ser cuidadosa. O conselho tutelar é fundamental no processo, porém, muitas vezes eles entram como figura de justiça e de polícia. Esse tipo de situação não pode ser assim tratada. Tem que ser muito cuidadoso. É como se você fosse fazer uma cirurgia muito delicada num órgão nobre. Você não pode chegar a arrancar, você acaba com o paciente. Eu gosto muito de fazer paralelos com outras áreas da medicina para ficar mais fácil de entender. É uma situação tão delicada que você precisa cuidar disso. Então, às vezes, você tem que acolher os pais para que eles diminuam o nível de ansiedade, para que eles consigam acessar o filho, porque muitas vezes os próprios pais não perceberam que esses filhos já se afastaram deles. É coisa de adolescente. O adolescente fica muito no quarto, e realmente fica. O adolescente se isola da família, é uma tendência, e nesse momento de pandemia isso pode ter se acentuado, mas, às vezes, quando eles tentam se aproximar, eles percebem que existe um vácuo. Então, você precisa acolher os pais para que eles não façam, sem querer, um estrago maior na hora de abordar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como fazer essa abordagem.
mesmo que seja uma situação eminente de risco, a gente tem que ser cuidadoso, porque às vezes você empurra a pessoa mais rápido, né? Então, você tem que entender todo o contexto, você tem que acolher os pais. Muitas vezes a gente precisa de uma rede de apoio. Um único profissional, às vezes, não vai dar conta de todo o processo. E mesmo assim, mesmo criando toda essa rede, infelizmente, a gente perde um ou outro caso. Mas a gente consegue cuidar, né, Karine? Eu acho que é importante a gente lembrar que, nesse momento, não é só aquele indivíduo que está sinalizando sofrimento que está em sofrimento. O sofrimento está generalizado na família como um todo, nos professores. A gente falou muito de professores que trabalham em casa. Os professores são pais que também estão sofrendo duplamente, né? Não conseguindo dar conta da sua rotina, tendo os filhos em casa, tendo que gerenciar o estudo dos filhos. Então, é uma coisa bem confusa. Por isso que é importante a gente entender que a gente tem limites, e os limites às vezes sinalizam quando a gente começa a ficar desesperado. Então, quando o pai te procura não sabendo o que fazer, o que você precisa primeiro é acalmar esses pais, né? Já que, Miguel, você falou desse assunto de aulas, né? Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa muito querida, eu também não vou dizer o nome, depois do que a Karina falou, eu estou saindo daqui com o meu ego assim melhorado bastante, minha autoestima melhorou bastante. Mas a pergunta é uma coisa prática, né? Com as aulas online, as falas suicidas podem surgir. Além do trabalho junto à família, ao aluno e aos educadores, o que mais pode ser feito? Como trabalhar com o preventivo? Vou colocar a pergunta para os dois e quero dizer, quase que eu digo o nome, eu quero dizer que nós fizemos uma experiência preventiva muito importante, porque lá no Santa Marcelina nós temos medicina. Historicamente, nós sabemos que o aluno de medicina sofre uma pressão enorme, ainda mais agora na pandemia. Mas bem antes da pandemia, né, e aqui não estou fazendo propaganda porque eu conheço e ponho a mão no fogo, nós convidamos a Karina para falar preventivamente para os professores e na universidade, no curso, também para falar para os professores e para os alunos. E lá no Santa Catarina, ela também falou, o Grupo Santa Catarina, ela também falou. Eu acho que foi muito bom, porque, na verdade, nós não estamos preparados para lidar com isso, sabe? Nem eu, quando vi a pergunta da menina ali, como é que... Eu acho até, só concluindo essa parte, acho que se nós tivermos ajudado essa pessoa, pelo menos, a superar esse instante, o webinar já valeu a pena, né? Mas então a pergunta é essa: como, né, já me antecipei um pouco, mas como trabalhar, o que pode ser feito para ajudar os pais, os alunos que podem estar tendo o início desse tipo de problema? Aí para o Miguel e para o doutor Miguel e para a doutora Karina. Vai lá, Miguel, começa você, que aí eu... Bom, o que está muito claro é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está tratando com muito respeito, com muita seriedade de um assunto que é difícil para todo mundo. Não pensem vocês, né, que o fato da gente trabalhar com isso todo dia, de lidar com esse sentimento, eu já tive pacientes que infelizmente se mataram, adolescentes, adultos. Eu digo que é uma situação que deixa o profissional de saúde mental muito mal. O colega psicólogo que estava cuidando do caso, sabe, é uma dor que a gente compartilha com a família, que a gente compartilha com o colega. Então, isso nunca vai deixar de ser um assunto muito difícil, mas a gente precisa tratar com muito respeito, com muita seriedade, mas a gente precisa tratar, a gente precisa trazer o assunto, a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa perguntar na hora da entrevista. Aquele professor que se sente pouco capacitado, vocês, professores, são a pessoa mais importante dentro do processo. Como eu trabalho com crianças, eu sempre vou ficar muito atento. A escola é o local que, muitas vezes, a verbalização desse sofrimento aparece. E ficar desesperado faz com que piore, às vezes, a coisa. Então, lidar com as próprias angústias é um processo importante, e a partir do momento que você está ciente do seu medo, dos seus preconceitos, né? Porque muitas vezes você vem falar, isso é falta de Deus, que não sei o que você vai fazer. A gente não pode tratar nesse nível, porque a gente não vai ajudar a pessoa a se sentir acolhida.
A gente vai fazer ela se sentir julgada. Então, é trabalhar com o indivíduo que está lidando, é poder falar do assunto e tratar com muito respeito, com muita seriedade, com muito compromisso e saber que muitas vezes a gente vai precisar de toda uma rede para poder ajudar aquele indivíduo naquele momento. E além disso, sabe, eu acho importante o que você traz, né? A questão do respeito, a questão dos encaminhamentos que a gente pode ofertar, principalmente para aquele que traz esse sofrimento. Porque quando a gente não julga, quando a gente respeita, a gente já está fazendo bastante coisa. Isso me fez lembrar também que uma das ações que nós fizemos é o programa Raise Somos Mudanças. E em março, antecipando a possibilidade dos números de suicídio aumentarem e os números de adoecimentos mentais, nós iniciamos esse programa. E esse programa visava fazer esse acolhimento durante e depois da pandemia. Então, nós fizemos ações todas, né, gratuitas, Custódio, com o objetivo de cuidar das várias áreas. Então, nós tivemos desde fazer máscaras, né, costurar máscaras, que eu fui uma dessas pessoas, né? Porque eu achava um absurdo todo mundo sendo mandado embora e algumas pessoas oportunistas cobrando uma máscara R$30. Então, eu peguei minha máquina de costura e comecei a fazer costura, né, essas máscaras para doar. Doamos para idosos, doamos para creches, doamos para lugares que precisavam. Além disso, nós fizemos várias ações para informação sobre adolescentes e o Miguel foi uma dessas pessoas que, né, está neste grupo, programa Raise Somos Mudanças. Demos e fizemos acolhimento em grupo, abrimos frentes de acolhimento de atendimento online gratuito até o mês de dezembro, principalmente para os grupos principais de vulnerabilidade, LGBTQIA+, negros, migrantes e refugiados. A gente também ofereceu cursos e dicas para os pais para fazerem brincadeiras, né, pelo Telegram, como que cuidar do seu tempo com seu filho. E a gente também teve uma das iniciativas que eu achei muito bonita, que assim, faço parte, mas não foi ideia minha, foi dos educadores. Então, o pessoal desta equipe, educadores, a gente começou a fazer rodas de conversas e a gente vai ter a última roda de conversa nesta quinta-feira para falar com os educadores e para criar um espaço para que eles pudessem falar sobre os sentimentos, os pensamentos, especificamente para quem é educador. Então, assim, foram movimentos que nós fizemos que eu acho muito bonito, porque eu falei assim, suportaremos a dor com atos de amor. Por quê? Quando alguém pergunta para a gente o que mais a gente pode fazer, né, preventivamente, e aí então eu trago, né, realmente a gratidão que eu tenho pela Faculdade Santa Marcelina, uma faculdade de medicina que me contrata para eu falar para os alunos, né, sobre comportamento autodestrutivo. Depois, então, fui para a UES Santa Catarina para fazer, né, toda essa conversa. Isso quer dizer que o que a gente precisa fazer é levar informação, como você pontuou. Este webinar é uma parte da grandeza que a gente pode ofertar na nossa sociedade. E é isso que a gente tem que promover, criar espaços para que a gente possa falar sobre a temática, para que a gente possa fazer um trabalho, inclusive, daquilo e colocar aquilo que é pensamento prejudicial. Então, eu espero que você que esteja nos assistindo não fale para aquele que tenta se matar ou aquele que se autolesiona, e como o Miguel citou, né, que eu tenho uma vasta experiência nisso, era isso que eu ouvia quando eu tinha 10 anos de idade e levava minha mãe para os hospitais nas tentativas de suicídio. A gente ouvia, Dona Yoko, a senhora não tem o que fazer além de ficar tentando se matar, da próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora? Então, observem, gente, que toda essa discussão é uma promoção de reflexões para que a gente não faça o mesmo,
que isso provoca mais sofrimento, para que a gente possa instruir as pessoas, sejam profissionais da saúde, no acolhimento deste sofrimento, sejam educadores, aqueles que educam dores, aqueles que podem promover oportunidades para as pessoas desabafarem, para as pessoas se colocarem. É isso que a gente precisa fazer, Custódio. Então, para esta pessoa que é toda querida por você e que você gentilmente não falou o nome, para honrar com a primeira pessoa, né? E que a gente tem que ser congruente. E quando eu falo congruente, é isso que a gente precisa fazer, principalmente na prevenção do sofrimento. Tudo que a gente fizer, a gente também tem que aplicar para a gente, não é? Porque cuidar dos outros não tem sido uma batalha fácil, não é, Miguel? E aí a gente tem que ser generoso o suficiente também para investir esse cuidado conosco. Eu tenho mais 2 perguntas e não sei se vou conseguir fazer todas, porque dentro de mais uns 5, 6 minutinhos a gente já vai quase no finalzinho. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para a doutora Karina, porque ela fez uma palestra no Rotary, que eu fiquei no meu clube, a meu convite, isso é um prestígio, fiquei muito honrado. A pergunta é, se houve aumento de suicídios durante a pandemia e qual é a percentagem do aumento de suicídio durante a pandemia? Isso para a doutora Karina. E para o doutor Miguel, eu vou fazer uma pergunta, como os pais podem observar e ajudar os seus filhos a lidar com esta situação? Então, doutora Karina e depois doutor Miguel. Isso é um dado curioso, porque ainda nós não temos dados atualizados, né? Miguel, a gente fez, então, um pedido, inclusive porque nós dois e mais algumas outras pessoas da pós participaram, professores da pós participaram de um documentário da TV Cultura, um documentário inédito. Então, eu pedi para o Edson, que é muito bom nessa questão da epidemiologia, fazer uma pesquisa. E aí, surpreendentemente, os dados e os estudos que ele nos mandou foi que ainda não houve um aumento, até porque a gente está no meio do olho do furacão. Então, a gente não tem dados ainda certos e precisos para falar que houve um aumento. Agora, não é de se duvidar que haverá um aumento. Infelizmente, não precisa ter bola de cristal, porque se a gente entende que as pessoas agora estão passando por uma onda de agravamento dos transtornos mentais, agravamento do sofrimento existencial, e se a pessoa não ressignificar o problema dela, né, obviamente a gente pode pensar num aumento, tá? Mas assim, a gente não tem dados precisos para falar com certeza que realmente aumentou. É só elucubração, porque os dados que a gente teve, né, o Miguel, e a gente aventou algumas possibilidades. Agora, com a tutoria, com o fato da gente estar mais presente com as pessoas, a gente tem um efeito sentinela, né? Quer dizer, eu acho isso muito interessante. Por exemplo, eu assisti uma live que o Miguel participou de uma instituição que a moça da instituição falou que os números de pessoas que se autolesionavam tinham diminuído. E o Miguel traz uma consideração que eu achei divina, porque ele fala, porque talvez naquela época, quando a pessoa se cortava, ela podia ir para o hospital. E agora ela não pode ir para o hospital ser socorrida porque ela vai pegar Covid. Então, olha só como tudo mudou, inclusive nosso instinto de preservação. E eu achei bonito isso, essa compreensão, sabe? E essa também compreensão que muitas vezes agora, como a gente está em casa, a gente tem uma vigilância, um acesso maior às pessoas que talvez estejam em sofrimento. Quer dizer, eu toda hora estou aqui com os meus filhos, com meu marido, isso quer dizer que se ele estiver em sofrimento, eu vou estar percebendo mais facilmente também, ou não. Ou eu vou estar lá oferecendo a minha disponibilidade. Ou pelo menos a vigilância, né, Karina? Pelo menos vai ficar mais difícil, mas o grande problema vai ser o pós. O pós é onde a gente não pode abrir mão da guarda. Bom, com relação à pergunta, né, Custódio, o que os pais precisam? Os pais precisam se aproximar urgentemente dos seus filhos. O que eu tenho visto com grande frequência, os pais têm uma crença de que aquilo que eles construíram como verdades, né, claro, todos nós temos as nossas bases,
nós estamos em tempos de mudança. Então, é muito comum o pai falar, mas quando eu era adolescente, era assim, gente, de 30 anos para cá, muitos conceitos mudaram, a tecnologia, vocês não nasceram com o celular na mão, seus filhos têm um acesso irrestrito a informações. Então, o mundo do jovem de hoje não é o mesmo de 30 anos atrás, quando a gente era jovem. Então, a gente precisa que os pais se aproximem dos adolescentes e compreendam o mundo. Então, eu vejo muitos pais assim indignados. Como assim? Ele diz que é bissexual. Essa é uma questão que não se discutia 30 anos atrás, mas hoje se discute. Hoje, os heróis da Disney, as histórias em quadrinhos, estão sendo super questionadas. Né? A Branca de Neve, Bela Adormecida, machista, misógina, homofóbico, porque é verdade. Os jovens de hoje, o que eles valorizam? Eles valorizam a igualdade, eles questionam a questão do racismo com muito mais força. Eu gosto muito de novela antiga, mas se vocês assistirem uma novela dos anos 80, é um show de horrores. As brincadeiras, os trapalhões, que é uma comédia que a gente fazia, era um show de horror para hoje. Então, o grande problema é que os pais estão muito presos à sua história pessoal e eles não se aproximam dos seus filhos. E quando começa a acontecer as dificuldades na comunicação, é que eles vão se fechando. Então, de uma certa forma, a crise ela sempre gera oportunidade de crescimento. Eu tive uma experiência interessante recentemente de uma adolescente, uma menina nova, mas assim que parece mais velha, e que ela começa a trazer questionamento para os pais com toda aquela certeza, eles já estão começando a se questionar os seus valores. Isso quando eles se permitem. Então, os pais precisam se aproximar dos seus filhos, rever os próprios conceitos, porque não adianta eu trazer a minha verdade para um jovem que está questionando a verdade do mundo. Olha o mundo que a gente está oferecendo para eles, né? Considerando as questões das guerras, da destruição do planeta, dos valores, né? Então, os pais precisam se aproximar, lembrando que eles são os pais, não são os amigos, né? Os pais não podem ser amigos dos filhos, eles têm que continuar sendo pais, mas têm que estar próximos. Então, é um trabalho hercúleo. Ser pai nos anos 2020 não é como ser pai nos anos 80. Isso é fato, né? Tem outras coisas a gente tratar, considerar, tem uma série de outros aspectos, mas eu acho que o mais importante é assim, aproxime-se dos seus filhos, conheça o mundo que eles vivem, os valores que eles adotaram e eles estão construindo o processo da identidade, mas nunca esqueçam que vocês são os pais e vocês vão nortear, mas nunca com autoritarismo, mas sim com autoridade. Eu estou preocupado com o tempo e estou preocupado com as perguntas que continuam chegando. Então, eu vou tentar fazer os dois, né? Colocar as perguntas e tomar a liberdade de dizer que faltam 13 minutos e logo após as perguntas a gente precisaria já ir fechando, dando um fechamento. Eu queria perguntar para a doutora Karina, a pessoa pediu por favor aqui, aonde a pessoa teria acessaria dados sobre suicídio? Que site, aonde poderia ser? Olha, eu acho, eu estou sem o meu celular, mas assim, o DataSUS é um lugar importante para você procurar, né? Mas assim, a gente não tem atualizado, minha gente. Então, eu quero trazer para vocês assim, o que você vai ter, e esses estudos que o Edson trouxe para a gente são de 2018, no máximo 2019. Isso quer dizer que a gente ainda tem que esperar para atualizar, tá? Mas você pode procurar também Organização Mundial da Saúde, tá? Dados, tem um mapa de violência, né, que é o Júlio Azeufis, que ele faz, é um trabalho muito bonito, tá? Então você pode procurar, mas tudo é nas ideias do Ministério da Saúde e DataSUS. Eu não sei para quem dirigir a pergunta, então eu dirijo a pergunta para os dois e aí já partindo para a finalização, né? Porque a tentativa de suicídio, muitas vezes, é uma forma de enviar uma mensagem ao outro. E aí, como eu queria que os dois pudessem trabalhar essa pergunta, né? E colocaria mais umazinha aí, né? Na escassez de tempo, né? Que é mais para a doutora Karina, as estratégias para esse acolhimento, né? Como lidar com isso na pandemia, né? É isso. Bom, a Karina falou bastante sobre isso, que o comunicar
a comunicação está interrompida, está fragilizada. Então, é uma das formas de comunicar. Tentativa de suicídio, a automutilação, comportamentos disruptivos, o isolamento. Então, que a gente entende comunicação como algo que vai ser falado. A comunicação não é isso, ela é muito mais que isso. Então, são comportamentos que indicam algum tipo de estado emocional que a gente não está vendo que tem alguma coisa errada. Então, qualquer tentativa de suicídio, por mais histriônica, por mais que seja de chamar atenção, ela é um comunicado importante, a gente não banaliza, né? A gente toma o cuidado de não reforçar esse comportamento como algo adequado, mas a gente tem que tomar todo um cuidado para tentar falar, olha, você precisa comunicar o que você está sentindo de uma forma melhor para que eu possa entender. E isso de uma forma bastante cuidadosa, de uma forma bastante afetiva. E é bacana, né? Porque eu fico pensando no quanto realmente os processos autodestrutivos, e eu tenho uma definição, que são atos de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Isso quer dizer, comunica na ação de se autodestruir a possibilidade que essa pessoa não está sendo vista, ela não está sendo compreendida. Então, vem em forma de comportamentos autodestrutivos. Agora, qual é a maior ou melhor estratégia? Primeiro, acolhimento. Segundo, respeito. Terceiro, não julgamento. E a outra coisa, se você for uma referência, que você se ama e que você se cuida, você também está podendo ajudar um outro a se cuidar. Ou seja, se você pode ofertar amor, é porque você precisa aceitar amor. E amor próprio significa você se cuidar. Então, estratégia de prevenção e de acolhimento. Se dê ao luxo de ser referência no seu autocuidado, porque muitas vezes a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Repito, se você se garantir na sua compreensão, na sua compaixão, na sua maneira de você se cuidar, com certeza você vai ser referência e farol para as pessoas que estão em sofrimento. Agora, não tente ser incongruente. Muitas vezes a gente mas aquilo que você fala para os teus filhos, faça valer, porque realmente é isso que vai importar. Tá? A atitude, ela é muito melhor do que um falatório. Olha, eu quero dizer o seguinte, não sei se vocês conhecem uma coisa muito boa que a gente precisa exercitar, a terapia do abraço. Uma coisa tão simples, tão boa. Eu posso abraçar minha esposa todo dia, não tenho medo de Covid. Posso abraçar minha filha todo dia, não tenho medo de Covid. Mas isso eu sinto que é uma coisa muito boa, muito importante, tá certo? Eu acho que fica aí uma sugestão da terapia do abraço para aqueles que você pode abraçar sem o medo do Covid, porque a gente, na verdade, tem vontade de abraçar muito mais pessoas. Mas faltam só uns 8 minutos, né, para a gente encerrar. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né, para a gente tentar. Está muito boa. Eu falei que 1h30 passa sem a gente perceber, falta tempo. Eu quero também aqueles que fizeram as perguntas, eu não pude fazer e perguntar, porque não há condições de fazer, tá certo? Então, peço aí que a doutora Karina e o Miguel comecem a falar sobre o encerramento e as conclusões finais. O que eu gostaria de colocar é que toda oportunidade que a gente tem de se olhar é uma oportunidade ímpar para a gente se conhecer e para a gente crescer. Quanto mais a gente conseguir entrar em contato com a nossa dor, com o nosso sofrimento, a gente vai conseguir ser empático com o sofrimento do outro. Então, você não precisa ser médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta para saber lidar com isso. A gente precisa ser humano e olhar o outro como outro humano. Eu gosto muito da frase que diga, né, uma frase do Jung que diz: conheça todas as técnicas, domine todas as linhas, mas ao tocar uma alma humana, você é só outra alma humana. Então, e a gente só vai conseguir ser isso plenamente se a gente se amar, se a gente se cuidar, se a gente se conhecer, principalmente conhecer os nossos aspectos destrutivos que estão em nós. A gente não é isento de raiva, de sentimentos menos nobres.
Esses sentimentos menos nobres é como adubo, né? O adubo, o que que é? É aquilo que foi rejeitado. Então, ele pode se tornar algo excelente para o crescimento. Então, se você está em sofrimento, se você já esteve, com certeza, você já viveu situações difíceis, você pode entender que isso é uma oportunidade que a vida está te dando para você rever o caminho que você está trilhando. Você está infeliz no seu casamento, infeliz na sua profissão. Reveja tudo isso. Talvez a maior possibilidade que a quarentena trouxe, o isolamento, o fechamento, foi da gente valorizar as coisas que a gente tem e não valorizava, de se conhecer e de saber que a vida é finita e a gente tem que aproveitar todo momento, mesmo que sejam momentos difíceis. Não despreze eles, né? Era esse o recado que eu gostaria de dar e agradecer muito a oportunidade de estar aqui e de vocês terem me ouvido. Eu espero que a gente possa ter novas trocas, apesar dessa troca ser tão estranha, né? Eu não estou vendo ninguém, mas eu sei que em algum lugar talvez isso esteja chegando. E essa crença, né, Miguel, que a gente está podendo ser visto, está podendo compartilhar, né, tudo aquilo que a gente imagina em termos de trabalho, de crença, de convicção. Realmente essa esperança é o que faz com que a gente possa continuar na vida. Eu acho muito bacana o que você traz sobre a importância da gente estar se revisitando, porque essa é a grande oportunidade que nós temos, da gente se revisitar. E mais, vou juntar com o que o Custódio trouxe. A terapia do abraço também pode funcionar se você, e eu faço um convite para todos aqui. Custódio, se abraça, Miguel, porque são as duas únicas pessoas que eu estou vendo, e peço para que você se abrace com muito amor, com muita emoção e bem apertadinho, para que mesmo que você esteja fragmentado, para que você possa valorizar o aqui e agora e a oportunidade de você estar se revisitando e visitando outras fronteiras, outros mundos, outras existências. Então, além da terapia do abraço, além da importância empática da gente se colocar no lugar do outro, mais do que isso eu também convido. Se coloque no seu lugar, se valorize, ressignifique os seus conflitos e as suas desarmonias e continua. Continua para continuar realmente e para contar histórias, ou seja, continua porque você é uma história. Então não se perca, porque você é uma história. Gratidão. Gratidão, meu querido mentor, meu querido Custódio, que sempre me abriu as portas, sempre valorizou o meu trabalho. Eu só tenho gratidão pela vida, por ter me oferecido o privilégio de você me conhecer pequenininha. Não aumentei assim de altura, mas aumentei aqui de largura. Mas assim, continuo grata e admiradora por quem você é, por tudo que você conquistou, porque você é uma pessoa da filantropia. E como um vídeo mostrou, filantropia significa amor à humanidade. Gratidão por você trabalhar em prol da humanidade. Como é que você faz quando alguém agradece a você e você é devedor dela? Quer dizer, isso fica impagável, Karina. Eu quero agradecer de coração. O doutor Miguel e a doutora Karina são as pessoas do maior nível do assunto que nós tratamos. Como sempre, a Universidade Corporativa traz pessoas de alto calibre, alto conhecimento dos assuntos tratados, né? Este tema vai ficar no nosso site, no YouTube, quem quiser repassar, compartilhar também, porque nós não fazemos isso com nenhum outro interesse que não seja ajudar as pessoas, né? Ajudar aqueles, diz a nossa campanha, cuidar daqueles que proteja, cuide, esqueci o slogan, mas cuide daqueles que, proteja aqueles que sempre cuidaram de você. Porque, na verdade, as instituições filantrópicas, desde o descobrimento do Brasil, fazem o bem, ajudam as pessoas e a sociedade desconhece. E, com frequência, nós somos atacados no Congresso e no Senado que querem tirar a filantropia. O Brasil não existe sem a filantropia. Sem as escolas filantrópicas, sem a assistência filantrópica,
e sem as instituições de educação que dão bolsas. Então, eu sou muito grato a vocês e dentro do prazo pontual, às 18h30, são 18h29, nós estamos encerrando, então, o nosso webinar. O próximo, provavelmente, vai ser sobre ciberataques. Isto é, não adianta você ter uma LGPD toda controlada, alguém entra no seu sistema e leva todos os seus dados, né? Então, nós estamos vendo pessoas para poder falar para vocês sobre esse tema tão importante aí. Um grande abraço e, como fez a Karina, se cuidem, viu? Um abraço fraterno a todos vocês. Muito obrigado, de coração, viu? Um abraço.